Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias e, claro, também nos ajudar a refletir sobre esse momento de tantas mudanças que mais do que nunca a vida também nos pede movimento. Bom, e antes de apresentar aqui a minha convidada desta semana, eu lhe convido para dar um pulinho lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Lá você encontra todas as entrevistas, já são mais de 80 episódios. Interage comigo, manda suas sugestões e fica sabendo também que já criamos uma página do 45 no Instagram, o 45 do Primeiro Tempo.oficial. Bom, a minha convidada de hoje acredita demais no poder da vida, imbuída de uma fé que se manifesta pela perseverança e por acreditar que a força humana que nos habita é capaz de mudar direções. Ela nos ensina que a beleza da vida está também nas cicatrizes e não na perfeição. Costuma dizer que o coração sempre sabe antes da razão. Talvez por isso ela tenha conseguido entregar ao mundo um relato lindíssimo de uma jornada vivida com sua filha, que veio ao mundo com uma síndrome ortopédica rara e grave. Nasceu sem um osso de sustentação de uma das pernas, além de algumas complicações. Ela tem apenas 2 dedos na mão direita. Em 18 anos, foram várias cirurgias para que finalmente pudesse andar com as próprias pernas. Hoje, inclusive, estuda medicina. Tudo isso ela conta num livro que acaba de lançar, cujo título é Sou a Mãe Dela. Eu estou falando da Adriana Araújo, jornalista, minha colega de profissão, pessoa que precisou se reinventar também em muitos momentos da sua vida. Pô, Adriana, primeiro queria muito te agradecer de aceitar aqui o nosso convite. Queria, antes da gente entrar, dizer que eu amei o seu livro. Não li ele todo, li uma grande parte, mas já foi o suficiente para dizer, como disse aqui na abertura, o que você entregou é de uma beleza incrível, assim, é de uma verdade, de uma história inspiradora. Então eu queria primeiro te agradecer e pedir para você fazer um breve relato dessa história, dessa menina que aprendeu a caminhar, venceu preconceitos, e mudou a sua vida. Por que ela mudou a sua vida? E tenho certeza que inspira muita gente. Obrigado, Adriana. Patrick, uma honra estar aqui, um prazer bater esse papo com você. É isso, é a história da menina que mudou a minha vida de verdade. Assim, o livro está aqui comigo, ó, fico agarradinha com ele nas entrevistas, nos papos que a gente está tendo para divulgar o livro, Sou a Mãe Dela. Conta a minha história de uma jornada de 23 anos com a Giovana, que hoje está com essa idade e, como você disse, é uma estudante de medicina. Inclusive contrariando o que a gente imaginava, porque depois de tantas cirurgias para que ela pudesse caminhar e ter as 2 pernas do mesmo tamanho, a gente nunca imaginou que ela fosse querer a profissão médica, a carreira médica, mas por desejo dela, ela hoje está no 3º ano de medicina. E esse livro, Patrick, para resumir um pouquinho assim para os ouvintes, ele é o que eu vivi, a jornada que eu vivi, e não é uma jornada apenas médica, em busca do tratamento e de todas essas cirurgias que a minha filha precisou para caminhar. É uma jornada pela autoestima, é uma jornada pelo respeito, pelo um espaço que a minha filha precisava aprender a conquistar, a visão que ela precisava construir sobre si mesma. E eu acho essa jornada tão ou mais importante até do que a jornada médica. Porque você, quando tem uma diferença, e eu só passei a pensar nisso quando minha filha nasceu, quando você está de frente com essa questão, você entende o que é o preconceito. Muita gente me pergunta assim, mas ela sofreu uma situação extrema de preconceito? Não, uma situação extrema de preconceito, não. Mas assim, você conviver com olhares, às vezes com o silêncio, com o olhar da compaixão, o tadinha, quantas vezes você escuta, que às vezes nem é mal intencionado, mas ele diminui e ele coloca a pessoa numa posição no mundo que ela não deseja estar e que ela quer ver possibilidades antes de limitações. Então, é a história dessa jornada, de 2 meninas, eu falo, porque eu tinha 25 anos quando eu me tornei mãe de uma menina. Então, é a história de 2 meninas por esse mundo, buscando esse espaço de inclusão e de respeito. Aliás, tem uma parte muito bonita do livro, já que você está falando dos 25 anos, uma hora que você até usa uma frase assim,
olhando a minha... não, é assim, você fala assim, olhar madura e razoavelmente segura aos 48 anos, quando você faz um olhar, né, você transfere o olhar para aquela menina de 25 anos na época, quando você engravidou. Então ali foi uma... Eu achei muito bonito, porque primeiro que é uma forma de você olhar um pouco a sua vida, né? Como é que foi a construção, como você diz, né? Aos 48 anos, com uma razoável maturidade, uma razoável que a gente vai estar aprendendo sempre na vida, né? Eu acho que isso, falo por mim também, a vida é um processo em construção, acho que não tem como fugir disso, mas é muito bonito a forma como você descreve esse olhar lá atrás, por tudo que você construiu. E aí traz um elemento que eu queria muito falar contigo, que é a fé. A coisa que mais me chamou a atenção, e a tua filha fala na apresentação dela, do livro, a fé que você tem na vida, que se ela tivesse um centésimo da fé que você tem, né, que ela queria muito ter essa fé, e aí me deu a ideia do quem é você. Você diz muito sobre você, porque você conta a história dela, mas ali o livro é você, né? Você também se apresentando. Queria saber um pouco dessa fé, esse acreditar na vida, porque muito do que ela é hoje, né, da forma que ela chegou, tem você ali, tem toda essa jornada. Então você aos 48 anos olhando aquela menina, eu acho que ali tem uma linha do tempo baseada numa fé tão grande na vida, que acho que esse é o grande segredo. Fala um pouco dessa fé, Adriana. Patrick, olha, primeiro que olhar para trás pelo retrovisor, permitir que a mulher de 48 anos hoje olhasse para a menina de 25 que se tornou mãe, foi muito terapêutico para mim. O livro foi uma permissão para eu me abraçar, eu me acolher e rever tudo que a gente viveu juntas, eu e minha filha, e dizer assim, você chegou até aqui, esse lugar que você chegou é um lugar que você merece se abraçar por tudo que passou. Então, assim, foi uma pausa mesmo para reflexão, para esse abraço, a mim mesma e a minha filha em muitas fases da jornada. Minha filha é uma pessoa muito generosa, muito generosa. Então, assim, quando ela fala que quer ter um centésimo da minha fé, ela está sendo muito generosa comigo, porque ela tem essa fé. Sem dúvida. E ela me ensinou muito sobre essa fé. E essa fé, eu vou te dizer, você disse uma frase na introdução aí do nosso papo, que está no livro, que é assim, a verdade que o coração soube antes da razão. Para mim, isso é fé. Para mim, isso é você conseguir escutar a voz de dentro de você e dizer, eu acredito que é possível seguir em frente, enfrentar o que nós temos que enfrentar, sem perder a fé, a confiança, a esperança. Eu convivi ao longo da jornada com algumas pessoas, sobretudo no comecinho da minha vida como mãe da Giovana. Eu era uma jornalista, repórter da TV Globo, Minas, naquela época, em começo de carreira, e algumas pessoas, quando viam que eu tinha uma filha recém-nascida e com uma deficiência física, que eu prefiro chamar de diferença, faziam aquela expressão assim consternada, até de puxa, implicitamente você enxergava no olhar da pessoa assim, nossa, que azar, uma menina tão nova, em começo de carreira, já está tendo que lidar com tudo isso. E escrever o meu livro foi uma forma de dizer, que sorte extraordinária. Eu recebi uma filha, a filha que estava reservada para mim, ela veio com uma necessidade diferente de todos os outros, mas é assim mesmo, é assim com qualquer filho. Você recebe um pacotinho na maternidade e você não sabe o que virá pelos anos seguintes, ainda que o filho ou a filha esteja naquele padrão, formato que o mundo chama de normal, de perfeito. E ela veio para a minha vida para me ensinar coisas tão relevantes e tão importantes e para me mostrar o quanto ter fé muda tudo, ressignifica tudo. Então, assim, ela me ensinou muito, ela tem uma aceitação e uma força muito serena. E ela me ensinou muito, eu acho que eu conto bastante disso no livro, de como a gente se alimentou na esperança, na fé, na perseverança, na resiliência. E a primeira frase do meu livro é adeus pela luz do meu caminho. E eu não sou uma pessoa que precisa falar em Deus o tempo todo, mas Ele está o tempo todo na minha vida, no meu coração e na minha jornada. E a minha filha é a presença de Deus na minha vida. Então não havia como perder a fé. Bonito, bonito. E é como você disse, é uma dádiva, né? Assim, tudo que você é, tudo que você construiu, a tua forma de ver o mundo, né?
hoje aos 48 anos, está carregado de tudo isso que vocês viveram, né? A forma, o que ela te ensinou. Eu acho que, pelo menos a sensação que eu tive lendo o livro é um pouco isso, né? Mostra o quanto você cresceu, né? Como pessoa, como ser humano, e não estou aqui te colocando num patamar acima de qualquer outro. Estou falando a construção da sua vida, né? Que eu acho que é por isso que o livro ele é belo, e na forma como você oferta, porque eu acho que um livro, quando você escreve um livro e joga isso no mundo, jogar no sentido de tá aqui a minha história é essa, você presenteia, né? E aí tá ali você, aquilo é você, né? Você está contando uma história de vocês duas, mas acima de tudo é você. Então tem um olhar muito, muito bonito e acho que tem um pouco esse acúmulo, né, de vivências que eu até separei aqui um trechinho que você fala assim, né? Já pressentia que seria uma longa e difícil jornada para nós duas. Não imaginava que estava só começando a mais extraordinária experiência da minha vida. Que acho que é isso que você acabou de dizer, né? Que dádiva, que bom que eu vivi isso, né? E às vezes, por que eu estou falando isso? Porque para quem está nos ouvindo e nos refletindo um pouco. Às vezes a vida nos apresenta algumas coisas que num primeiro momento a gente... Poxa, e será? Por que isso comigo? Né? Às vezes é sempre uma reação a primeiro momento. E eu costumo dizer que o tempo sempre é um senhor da razão, né? A gente precisa esperar um pouco para depois se olhar em perspectiva e falar, puxa, isso aconteceu, me levou para cá, né? Então eu queria te ouvir um pouco esse sentido. Quando você olha para trás, para quem tem suas dúvidas, suas dificuldades, talvez entender que talvez seja um caminho para a sua mudança, para a sua jornada interna, né? Fala um pouquinho sobre isso também, Adriana. Como é que você vê essa questão, cara? Então, quando a Giovana nasceu, eu já sabia das diferenças físicas que ela teria, porque a gente começou a descobrir isso na gravidez, no 5º mês da gestação. Foi uma gravidez muito angustiante por isso, porque a cada mês confirmavam algum detalhe das diferenças ósseas, da ausência de osso, ausência de dedos. Então, foi aflitivo no aspecto de que a cada mês que passa, você vai recebendo um agravamento do caso, que na verdade o ultrassom vai enxergando a gravidade, mas já está tudo lá. Mas, por outra forma, quando ela nasceu, isso me facilitou muito o caminho, porque eu já sabia o que ela teria e já estava pronta para buscar a ajuda que ela precisava. Agora, eu acho que tem uma questão que, assim, as pessoas em geral, e eu até também falo disso no livro, assim, pensam que as mães de crianças com alguma diferença são sempre mães em luto, deprimidas, insatisfeitas, eternamente perguntando por que comigo e considerando quase um castigo. É claro que a tristeza existe, e a gente não pode negar essa tristeza, assim como não é possível negar que não seja natural uma gestante torcer e sonhar que o filho nasça perfeito, né? É claro que isso é natural, você desejar que seu filho nasça com plena saúde, sem nenhuma diferença. Agora, também imaginar que a mãe de uma criança com uma diferença vai passar a vida toda em luto é um preconceito contra as mães e contra os pais dessas crianças e contra as próprias crianças. Porque assim, você tem um momento de um choque, um momento de será que eu vou dar conta que a missão pode ser maior do que eu mesma, e eu senti isso logo que ela nasceu, mas simultaneamente você tem uma sensação tão grande do pertencimento, e o que eu senti na maternidade foi essa sensação. É ela, é a minha filha, e eu sou dela, e tem uma conexão tão profunda e tão mágica, tão espiritual, tão linda, que quando eu fui escrever o capítulo desse momento do encontro com a Giovana na maternidade, quando eu tive um parto cesárea, e quando eu recebi a Giovana, eu escrevi o que realmente eu me lembrava. Eu não sei o que eu disse para ela com palavras, mas olhando tudo que foi da nossa história, eu tenho certeza do que eu disse com a alma. Estou aqui. E eu estou aqui, estive aqui com ela e para ela pelos últimos 23 anos e estarei enquanto viver. Então, é uma conexão profunda e é uma dádiva. E eu sei que eu falo isso e que muitas mães de crianças, inclusive com questões médicas, com diferenças muito mais graves até que as da Giovana, com questões neurológicas, elas têm uma conexão com seus filhos, elas têm uma experiência de vida com seus filhos que é única. E é uma dádiva. Agora, eu nunca fui uma pessoa que olha para o desafio assim, me sentindo castigada. Eu sempre olho para as questões, eu sou uma otimista quase chata.
sabe assim, aquela que acha difícil entender por que não ser otimista. Então, assim, eu sempre sou aquela que olha para os desafios e pensa, esse é para mim, como é que eu posso seguir daqui para frente melhor? E eu acho que isso ajudou também. De que maneira olhar as coisas de uma forma positiva, não esse otimismo barato, vazio, mas de olhar a possibilidade de crescimento, enfim, de olhar as coisas por uma outra perspectiva, pode nos ajudar? Pelo que eu estou ouvindo da tua resposta e pelo que eu ouvi do livro, olhar isso de uma maneira mais assertiva, mais propositiva, ajuda muito, né? Fala um pouquinho disso também. Eu sempre acho que ajuda. Eu falei que eu sou uma otimista quase irritante, né? Mas não sou uma otimista ingênua. Tá. Quando eu vou falar disso com as pessoas, eu falo, eu sou uma otimista realista. Eu gosto de ter os pés no chão, de saber a situação, de ter as informações, porque eu acho que a partir disso, né, não dá para ser negacionista, a partir da realidade dos fatos, você toma decisões e aí sim eu imprimo um olhar o mais otimista que eu posso. Ainda que a situação seja difícil. Então, assim, eu acho importante, por exemplo, no tratamento da Giovana, eu sempre quis saber tudo, todas as opções, mesmo grávida e mesmo aflita, eu não me neguei a ter todas as informações, inclusive conversas com ortopedistas quando ela não tinha nem nascido ainda, para saber das cirurgias, para saber dos detalhes. Sabia que o caminho era sofrido e longo desde o começo. Eu acho importante você ter os pés no chão, assim, buscar a realidade, os fatos, as informações. Eu acho que isso tem muito a ver também com a minha profissão, com a minha alma de repórter, assim, de estar sempre conectada com a notícia. Mas, por outro lado, eu sou a pessoa que tem fé, que olha e diz, ok, é isso, é duro, é difícil, mas é isso. E daqui para frente, trazendo essa visão que eu acho que é esperançosa, assim, sempre. Agora, falando em visão, tem uma visão muito humana no livro. E que ponto que eu quero trazer aqui para te ouvir, e que eu acho que conversa muito, pelo menos a forma como eu vejo, e algo precisa mudar nessa questão, que é uma certa humanização, por exemplo, nos tratamentos médicos, né? Nós somos seres humanos, com suas dores e suas alegrias, né? Não somos máquinas. Tem uma parte do livro que você fala, que você conta ali do primeiro, de um dos ortopedistas, eu não me recordo exatamente qual, mas num determinado momento ele do nada ele fala assim, acho que a saída é amputar, vamos ter que amputar a perna da tua filha. Já tinha passado por algumas cirurgias e ali ele achou que já deu, vamos ter que amputar. De uma forma muito fria, né? Faltou um pouco de sensibilidade, né? E aí o tempo passou, né? Isso ficou na tua memória, tanto que você traz isso para o livro. E isso nos remete, a gente está falando de uma coisa que você viveu, mas nos remete a algo que acontece muito, né? A gente tratar nós como humanos de uma forma como se fossem números, né? Falta um pouco essa humanização. Como é que você vê, eu quero o teu olhar sobre isso, e como é que isso refletiu também em você naquele momento? Talvez isso também tenha sido um grande combustível para você falar assim, não, peraí, eu preciso entender mais, como assim, né? Não é o simples palavra assim, jogada ao léu, não é isso, né? Então eu queria muito te ouvir, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa, cara. Eu acho que essa pandemia, tudo isso que a gente está vivendo, essa desconstrução de muitas coisas, nos leva para um lado muito mais humano, né? Que você retrata isso no seu livro. Como é que você vê essa questão? Acho que eu queria te ouvir. Esse ponto que você colocou, se eu tiver que apontar o que foi mais traumático na jornada, foi esse momento, do prognóstico da amputação, quando a Giovana já caminhava, porque ela precisou de 10 cirurgias ao longo da vida para caminhar equilibrada, para que as pernas ficassem do mesmo tamanho. Mas com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses aproximadamente, ela caminhava, mesmo com as pernas em tamanhos diferentes, ela caminhava com a ajuda de uma geringonça, uma órtese de metal, plástico, era difícil, mas ela dava uns passos cambaleantes, assim, mas ela caminhava. E foi assim ao longo da vida toda, usando esses aparelhos. Ora, a perna chegava a ter uma diferença de 5 centímetros entre uma e outra, ou seja, sem aparelho ela mancava demais, a coluna ficava bastante torta, arqueada para o lado. Mas ela, com 1 ano e 2 meses, com esses aparelhos, ela conseguia dar alguns passos. Foi quando ele falou numa consulta de 10 minutos, em pé,
Eu não sei o nome desse médico, a minha memória realmente apagou o nome dele, nunca apagou a cena e o que eu escutei, mas eu não sei o nome dele. E ele falou: tira esse pé, amputa, tira esse pé e está resolvido o problema. E ela colocaria uma prótese definitiva e para ele aquela era a solução. E eu até entendo que, de fato, a amputação e a colocação de uma prótese simplifica o caminho do tratamento, mas há um custo muito alto. E eu acho que nunca você diz para uma mãe, tira esse pé, amputa e está resolvido o problema, porque tirar a parte de um filho é tirar um pedaço da mãe. Então, assim, eu escutei isso em pé, no meio de um consultório aberto, era uma sala para examinar os pacientes, e com a Giovana na minha frente, tentando chegar atrás de uma bola, e escutei isso numa consulta de 10 minutos. Então, assim, eu corri a minha jornada com esse fantasma da amputação pela forma que me foi dito. Não que as pessoas amputadas não sejam felizes, é claro que são, e elas procuram a reabilitação, e em alguns casos não há outro caminho. Agora, quando eu escrevi, primeiro em 2015, eu escrevi uma carta ao médico que nunca enxergou a minha filha de verdade. E o UOL publicou essa carta, que foi um desabafo, essa carta estava explodindo dentro de mim, e só depois de escrevê-la é que então eu vi que eu podia escrever de outros momentos da jornada, e foi que esse livro começou a nascer. Mas eu acho assim, empatia não é você dizer a sua verdade para o outro da forma que você acha que tem que ser dito. Né? Eu estou sendo ótima com essa pessoa, porque eu estou oferecendo o que eu acredito, a minha verdade, ótimo. Mas tem momentos e momentos, e tem formas e formas de dizer. Empatia é antes de você colocar a sua verdade sobre as coisas, é você se colocar no lugar do outro. E é saber que uma mãe com um recém-nascido, um bebê de um ano de vida, que está com a esperança de recuperar aquela perna, que ainda que seja uma perna diferente, outros médicos já tinham me dito que tinha recuperação, você escuta em 10 minutos, amputa, tira fora e está resolvido o problema, é cruel, é desumano, é frio demais. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que fazer hoje em dia. Tanto que no começo do meu livro eu quis colocar uma frase que é importante para mim. O meu livro é a minha verdade, é o que eu senti, é o que eu vivi. Então, assim, eu não quero dizer que o que eu passei e as decisões que eu tomei são as melhores decisões. Há mães de crianças, pais de crianças como a Giovana, com a mesma síndrome, que podem optar na maternidade por amputar, por seguir outro caminho. Eu estou apresentando o meu relato. Eu acho que há muitos casos que é possível a recuperação, que a medicina tem as ferramentas, tem os caminhos, que o SUS, infelizmente, não oferece para todos, porque em muitas capitais não tem nem os especialistas de alongamento ósseo, mas o caminho existe. E ele precisa ser dado como uma possibilidade para as famílias que têm crianças que nascem como a Giovana, para que elas decidam pelas expectativas delas. E não porque simplesmente, o SUS não paga, não tem condições, então amputa, tira e está resolvido o problema. Tanto que os royalties desse livro vão para crianças carentes cujas famílias ficam fazendo vaquinha na internet para pagar o tratamento. Porque eu sei o quanto é difícil. E para muitas dessas famílias, recentemente uma leitora me mandou um recado, foi assim, que ela ficou 5 anos esperando encontrar um médico que dissesse o que o filho dela tinha. A Giovana foi operada com 3 meses de vida, a primeira cirurgia. E tem pessoas que esperam anos, porque não encontram um profissional. E já uma outra me disse que foi ao SUS e mandaram esperar a criança crescer. Então, assim, o que eu acho é que o honesto, o ter empatia é você dar as informações, dizer para as pessoas as possibilidades. Não amputa, tira e está resolvido o problema. Porque eu não acho que seja assim a solução. Acho que as famílias têm direito às informações. E, de alguma forma, contar a minha história é também fazer isso. Dizer, esse foi o meu caminho. Não é um manual, não acho que seja que a minha decisão valha para todos, mas foi o que eu vivi. O que eu vivi está nesse livro. E aí é que tá a beleza, né? Porque eu acho que sim, quando eu escrevi o meu livro, eu escrevi a minha história, né? Porque a tua maneira, não tem nenhuma fórmula, porque é muito comum você ir numa livraria hoje, né? Tá lá, 10 fórmulas para você alcançar o sucesso, liga isso, liga aquilo, ali parece que tem uma fórmula exata que serve para todo mundo. Não, eu acho que a beleza do teu livro
E foi uma maneira que eu encontrei para escrever o meu, eu conto a minha história. Você pode se ler na minha história de alguma maneira, a sua maneira, né? E eu acho que o seu livro também, né? Muitas mães vão se ler, cada um com a sua história. A sua decisão foi a sua decisão, aquilo que você carrega ao longo da sua vida está ali, a forma de ver, encarar muitas coisas. E eu acho que isso é bonito, não tem fórmula, é a sua história. E a beleza está quando a gente consegue se ler, né, de alguma maneira. E acho que por esse aspecto eu acho que o teu livro ajuda muita gente e acho que retrata, né, um problema. Você acabou de trazer 2 histórias de leitoras, né, em situações difíceis, né, porque eu sei que também é um tratamento caro, eu sei a força que você teve, né, você teve que remanejar muitas coisas, teve muito empenho, muita dedicação e a questão financeira que pesa também, né. Isso sem dúvida nenhuma. E aí que a gente entende também o país, uma série de questões, né, que a gente... Isso nos transforma como seres humanos. Eu estava falando um pouquinho da relação dos médicos, né? Você tratar o outro como humano, isso não custa. Isso é da pessoa, né? Agora, eu sei que são equipamentos, são tratamentos que geram outras questões, mas o básico, simples, aquela coisa que é tão reconfortante quanto, né? Que talvez a palavra... que é o que você ofertou ao mundo, né? Você ofertou uma palavra, né? Você não vai dar diagnóstico, você não vai mudar a vida de outras pessoas nesse aspecto, mas oferece uma palavra. Então, acho que isso tem um peso, né? Ainda mais eu sempre gosto de trazer um pouco esses momentos que a gente está vendo. Está todo mundo meio mexido, né, Adriana? Você é jornalista, você viaja, você está vivendo o que é esse 2020. Então, tem muitas coisas assim que são simples, mas que podem nos ajudar, né? E acho que por esse aspecto é muito interessante. E a Giovana, Patrick, felizmente, além desse prognóstico aí da amputação que foi tão duro de ouvir quando ela era bebê, ela felizmente teve 2 médicos que cuidaram dela. Não só operaram a minha filha, mas eles cuidaram dela, eles enxergaram ela plenamente. Eu conto desses médicos no livro. Que são o doutor Amâncio Ramalho, aqui de São Paulo, do Einstein, e o doutor César, do Hospital Ortopédico, César Luiz, do Hospital Ortopédico em Belo Horizonte. Eles cuidaram da Giovana do começo ao fim. Tanto que na reta final, quando eu achava que estava tudo resolvido e ela estava aprovada no vestibular de medicina, eu era aquela mãe que só festejava e dava notícia, aquela mãe boba alegre, né, que fica aí contando para todo mundo. Minha filha brincava assim, Patrick, que eu entrava numa consulta médica, antes do médico perguntar o que eu estava sentindo, eu já falava, minha filha está estudando medicina, de tão feliz que eu estava. E eu estava e estou pelas conquistas dela. Mas assim, eu já comemorava esse momento da vida dela, de estar independente, caminhando com as 2 pernas equilibradas, aprovada em medicina, quando eu descobri que haveria uma última, não sei se última, mas enfim, mais uma jornada. Ela tinha passado a jornada médica, a jornada da autoestima, ela estava segura, ela estava bem, mas eu me dei conta que para ser estudante de medicina e médica, ela precisaria de luvas sob medida para a mão direita dela, que tem 2 dedos. E foi uma busca angustiante que eu relato nos capítulos finais do livro, e os 2 médicos que operaram a Giovana ao longo da vida entraram nessa busca comigo. Então, assim, são profissionais que enxergam o todo, o paciente como uma pessoa, não como um número, não como um diagnóstico dado e uma questão técnica. E eles foram e são essenciais na nossa vida. Eu sou muito, muito grata. E é interessante que você fala da jornada, né? Você usa esse termo jornada, que eu acho que a beleza está aí, né? É a jornada, porque hoje ela passou em medicina, hoje ela consegue andar com as próprias pernas, tem uma vida normal em todos os sentidos, né? Quer dizer, é interessante que hoje você olha talvez Claro, a vida continua, tanto para você quanto para ela, mas ali é como se o livro, acho que ele encerra um ciclo, né? Uma coisa, é isso aqui, mas o interessante foi toda essa jornada que você construiu, que muitas vezes a gente está sempre buscando o fim, mas o caminho está na jornada, né? Tudo isso que você viveu para chegar no final. Fala um pouco da jornada, e aí entra um pouco da jornada da sua vida também, porque eu sei que você também se reinventou muitas vezes ao longo da sua vida, muito em função também da história com a sua filha. Eu sei que você vem de uma família muito simples, né? Tem a história da tua avó ali também no começo, que é no começo do livro. Tem que deixar algum suspense para quem for ler também, não vamos contar tudo, né? O livro, a jornada, quando eu comecei a escrever, primeiro que não nasceu como um livro. Quando eu senti necessidade de escrever,
eu falo que eram textos terapêuticos, assim, esses Ah, textos saíam de dentro de mim e eu me permitia escrever livremente e sem pensar muito na técnica da escrita, perfeito. porque como jornalista de TV eu achava que seria audacioso demais pensar em escrever o livro, não sabia nem se conseguiria, mas como mãe eu sentia necessidade de escrever, então eu comecei a colocar os sentimentos para fora. A jornada foi marcada quando eu comecei a escrever, o ato de escrever me transportou para momentos muito marcantes da jornada. Hum, Frases, às vezes, muito duras. E que eu certamente precisava revisitar, precisava rever e voltar naqueles momentos. Também, de alguma forma, é uma jornada, escrever fez desse é, momento uma jornada de perdão também. Porque às vezes você acumula ao longo da vida situações que foram tão duras, a frase do médico da amputação, o que eu escutei da minha avó, o que eu escutei do pai biológico, mas eu voltei nesses momentos para tentar compreender o contexto, como tudo se passou. Então, efetivamente, é um livro de perdão, de gratidão e perdão. Porque, assim, eu enxerguei o contexto de todo mundo que estava ao meu redor nos momentos mais marcantes. Eu, o cachorro acabou de chegar aqui do meu lado é. fazendo uma festa. Tira ele, por favor, Giovana. Desculpa, ele Deixa, está não tem querendo problema. participar do nosso papo. É. Ele chama Pudim. É o cachorro da Putz. Giovana. Bom, mas assim, eu revi a jornada e enxerguei a beleza da jornada não só pelas vitórias, Ah, não só pela vitória a cada cirurgia, ou pela vitória de passar no vestibular de medicina, pela vitória dela conseguir caminhar depois de 10 cirurgias sem nenhuma sequela, sem nenhum desequilíbrio. É óbvio que esses momentos estão marcados assim na minha mente, na minha alma para sempre. Mas quando eu escrevia, eu enxergava a beleza também nos momentos difíceis e no aprendizado que eles me trouxeram. é. E escrever sobre eles, por exemplo, me reaproximou da minha avó, que num determinado momento eu achei que tinha sido muito dura comigo, me fez enxergar de novo os primeiros anos com a Giovana, quando eu me separei, quando eu, a partir dali, segui como mãe solo dela, eu criei a Giovana sozinha por muitos anos. Foi uma maneira de ver o belo, como você falou no comecinho também, não na vitória, não na perfeição, mas na cicatriz, na diferença, na dor. Foi uma permissão para chorar, coisa que muitas vezes eu não fiz, porque quando você está É. ainda muito jovem, precisando tomar decisões difíceis, Perfeito. você se cobra demais a fortaleza, o não chorar, o não desabar, até porque parece que se você sentar e chorar, você não vai conseguir levantar em alguns momentos. Mas ao escrever, me permitiu enxergar essa jornada toda. E profissionalmente foi muito intenso para mim. Eu mudei de cidade algumas vezes, mudei de país, sempre com a Giovana junto, sempre conciliando com o tratamento cirúrgico dela, inclusive tomando decisões profissionais que levavam em consideração, antes de tudo, o dinheiro, porque eu precisava desse dinheiro, e porque durante muitos anos da minha vida ganhar dinheiro era pensar em quantas cirurgias eu conseguiria pagar. E felizmente eu consegui pagar por todas, porque o tratamento é caro, ainda mais em hospitais de excelência, como felizmente a Giovana pôde fazer. Então, assim, a jornada minha profissional ao lado dela também foi muito intensa. E esse livro, efetivamente, é um fechamento de ciclo, para me Perfeito. permitir rever tudo isso. É. E o balanço que eu faço é assim, eu não sei, eu não posso dizer como as pessoas vão receber, mas eu posso dizer para os meus leitores o que esse livro representa para mim. Ele é o fechamento de um ciclo com muita gratidão, perdão e amor acima de tudo. É. Sabe assim, é um livro de amor. É. É uma história que eu conto. E eu só tive coragem de olhar para a minha história e dizer assim, vou escrever, vou ter coragem, porque a gente Coragem. se É. critica muito, né? Se É. censura muito. Eu É. achava, por que a história de uma pessoa É. vale, né? É. O dia que as luvas chegaram, quando a gente conseguiu as luvas médicas da Giovana, e tinha sido tão angustiante para mim procurar algo que eu achava que não existia no mundo, que eu pensei assim, não, a minha filha não é a única no mundo que tem uma mão diferente e que deseja seguir uma carreira médica. Quantos adolescentes, crianças, que podem ter uma mão diferente, podem querer ser médicos, veterinários, dentistas, enfermeiros, e precisam de uma luva. E eu guardar a minha vitória com ela, a conquista das luvas, a jornada inteira, que eu me orgulho muito dessa jornada, eu guardar para a gente, ou para um livro só de família, é preciso ter coragem. Ainda que ao publicar, você se expõe.
ao julgamento, à visão do outro, mas tudo bem. Tudo bem. Cada um pode ler e interpretar como quiser. Mas o que eu posso dizer para os leitores é uma jornada de muito amor, de fé, de perdão e de gratidão. Pô, que demais, porque assim, te ouvindo é isso, né? É a coragem, né? Eu acho que a coragem faz parte, né, do processo. Tem muita verdade no seu livro, né? Quando eu falo que às vezes eu me vejo um pouco, porque no meu livro, eu lembro do processo, porque o processo de escrita, como você disse, é muito forte, é terapêutico, né? Eu imagino Muito. Ali, acho que desde 2015 que você foi escrevendo, pelo que eu entendi, né? Você já vinha escrevendo, mas ali você foi, a partir dali você foi escrevendo capítulos e capítulos, enfim. É terapêutico, né? É uma forma de você passar para o papel. Imagina o quanto que você não chorou ali naquelas páginas, né? Porque eu chorei escrevendo o meu, tem um capítulo do meu livro que eu conto sobre a ausência do meu pai, que é muito forte, né? Ah, mas como é que você vai levar isso publicamente? Ah, é coragem. Cada um entende da maneira que quiser. Ah, você está expondo certas coisas. Tudo cabe, né? Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que eu disse no começo, que você trouxe como base. O coração diz muita coisa, até porque você está contando o teu lado, né? O coração diz muita coisa. E a escrita tem esse poder. Então, eu fiquei imaginando, ao ler a parte que eu li do seu livro, o quanto que não foi a construção das próprias frases. Você tem uma construção... Você lê muito, tá claro que você lê muito literatura, a tua construção de textos. Eu acho que tem muito ali, é um livro gostoso de ler, né? Você tem uma construção de trazer algumas metáforas, algumas coisas que nos conectam com uma literatura, meio que uma literatura do real, né? Eu acho que tem um pouco de jornalismo literário aí na sua escrita. Então, eu acho interessante isso, desse poder da escrita, né, Adriana? Como ela transforma, né? Então, quando você fala de encerrar ciclo, né, que você encerrou um ciclo, é como se você fechasse a página ali do livro, eu imagino você lendo a versão final, o que foi aquilo internamente para você, né? O quanto que aquilo te tomou, assim, por um tempo, e tenho certeza que você está curtindo esse momento que você está vivendo com o livro, porque acho que esse é o momento. Muito. Eu vivi muito isso nos 3, 4, 5 meses, quase, porque é algo muito verdadeiro, você entregou uma coisa muito verdadeira, isso tem um poder que talvez o tempo vai te mostrar. Assim, por isso que eu te disse antes da gente gravar aqui, que eu não sei se é o único livro. Talvez seja aquilo que você escreveu no mais puro. Me falando isso, Patrick. Mas tem Primeiro muita que visão assim, de mundo. tudo muito novo para mim. Mas tem muita verdade no jeito que você diz. O mundo tem muita coisa bonita, né? É muito novo para mim. Por exemplo, você diz assim que eu tenho um texto literário, um jornalismo literário. Eu tenho dificuldade de achar que é isso. Mas, poxa... Porque, para mim, assim, sou eu aqui nessas páginas. Eu falo, meu coração está nesse livro. Então, assim, as pessoas têm me retornado, assim, que ficam comovidas e surpreendidas com a maneira como está escrito. E eu, na verdade, falo assim, bom, é um livro de mãe. Eu tenho dificuldade de dizer, sou escritora. Eu sou uma jornalista e mãe. E escrevi a minha história num livro. Eu acho que eu vou demorar, talvez, a entender melhor. E o tempo também amadurece os sentimentos e as sensações, né? É tudo muito fresquinho ainda para mim. O que eu posso dizer, assim, que durante muito tempo eu tive medo do livro. Quando as luvas chegaram, eu tive certeza que eu precisava ter coragem de contar essa história. E a Giovana também resistiu ao livro, a ideia do livro, como ela conta logo na introdução. Mas ela também enxergou a importância de escrever e de contar, de permitir que eu publicasse, porque eu só publiquei depois que ela me deu essa autorização, já que não é só a minha história. E assim, o que eu posso dizer é que depois que eu criei essa coragem de dizer, ok, você escreveu desse jeito, entrega, e se tiver que virar o livro, vai virar. Se tiver horrível, alguém vai te falar assim, não, guarda, espera, deixa para depois. Se tiver que ser, vai ser. E as reações que eu tive para as pessoas que eu mostrei, todas elas me diziam algo semelhante a isso que você está me dizendo, de que enxergaram verdade, um texto bonito. E eu fui acreditando. Essas pessoas me ajudaram muito a acreditar nesse livro e achar que ele poderia existir. E também, com aquela história da verdade que o coração soube antes da razão, ainda que para publicar um livro houve muito medo e eu fiquei ali muito na dúvida, tinha uma voz dentro de mim que me dizia essa verdade do coração, que era assim, eu achava
bem uma vozinha silenciosa, assim, bem baixinha dentro de mim, que assim, eu achava que com o livro eu tinha uma coisa a mais a dizer para minha filha, que é, não tenha vergonha de contar a sua história. Ah, Você é quem você é, com é, as cicatrizes que você tem, com as diferenças que você nasceu, com as cirurgias que você enfrentou, e ao mesmo tempo dizer para mim, você é a mãe que você se tornou até aqui, que ouviu frases que doeram, inclusive da família, que enfrentou situações difíceis, mas que fez dessa jornada, dessa caminhada, uma beleza de viver, um aprendizado muito grande. Então, eu queria dizer para minha filha que ela abra os braços para o mundo, se mostre, não se esconda, não se proteja demais, é, porque esse excesso de proteção pode parecer benéfico, mas ele não é. Porque quando você se mostra, você se conecta. Você perfeito. pode sofrer É, com preconceito, pode sofrer com reações inesperadas, que você às vezes se magoa. Sim, pode. Mas é do jogo. é, Quando você se mostra, você também recebe a mão de acolhimento, o abraço, a conexão real. Você troca experiências com as pessoas. E eu queria que ela fortalecesse isso dentro dela. Eu achava que o livro, de alguma forma, era também um presente para ela, para que ela entendesse isso. E isso já está acontecendo. é, Nós já estamos conectadas, por conta do livro, com estudantes de medicina que têm a mãos semelhantes às da Giovana, e que já estão no processo de conseguir as luvas na mesma fábrica que está fazendo a da Giovana. Ela está em conexão com uma médica que nasceu sem a mão esquerda e que é uma obstetra e cirurgiã do norte do país e que já está em contato com a Giovana, trocando as experiências. Nós já estivemos em contato com uma gestante, um casal grávido nesse momento, à espera de um bebê com hemimelia, que na semana que a gente divulgou o livro, esse casal estava muito aflito e veio até nós conversar com a gente. A Giovana já conheceu esse casal pessoalmente, quer conhecer a bebezinha que eles vão ter. Então, assim, a beleza da vida está na conexão real. E ainda que a realidade às vezes seja dura, seja você receber na maternidade um filho diferente do bebê ideal. sim. Porque o bebê ideal deixa de existir no momento que ele nasce, ainda que ele tenha a forma normal. Então, assim, eu acho que a minha vozinha de mãe, assim, a minha intuição de mãe me dizia, tenha coragem, exponha, porque é uma exposição, mas para sua filha vai ser importante. Para mim, eu não tenho dúvida, é muito importante. Mas eu sentia que, como mãe, eu precisava dizer isso para ela. E dizer dessa forma, dizer buscando essa conexão real com outras pessoas. Então, para mim, é um presente. As pessoas falam que estão recebendo muito com o meu livro. Mães têm me dito isso, né? No sentido não de manual, como criar um filho com uma diferença, que eu jamais tive essa intenção ou pretensão, mas assim, recebendo no sentido de inspiração, de ver uma caminhada que às vezes pode representar um sussurro de incentivo, eu falo. Mas a gente também está recebendo muito. A Giovana está recebendo muito. Então, não é um dar. É um dar e receber. É uma troca. E eu acho que é nisso que está a beleza da vida. E tem um pouco a ver, nunca se falou tanto em vulnerabilidade, né? Também a gente se apresentar como é na vulnerabilidade que a gente conecta o outro, a gente se enxerga no outro com histórias verdadeiras, como você disse, e é um pouco isso, a gente já está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, é um pouco isso que eu acredito muito desse momento que a gente está vivendo, né? Que eu acho que está todo mundo mexido, e eu acho que se a gente espera algo melhor, pelo menos um caminho, apontar um caminho, eu acho que ele passa por isso, é por verdades, por entregas verdadeiras. Eu acho que essa geração da qual a Giovana faz parte, né, com 20 e poucos anos, tem uma geração legal vindo aí, com esse tipo de mensagem, pessoas um pouco diferentes da nós. Nós somos da mesma idade, eu tenho 47, sou um ano mais, somos da mesma geração. A gente foi criado de uma maneira, essa geração que vem, com seus problemas também, mas traz talvez uma coisa mais conectada ao real, sabe? Aquela coisa que é um pouco mais aberta, acho que oferece ao mundo algo diferente. A história da Giovana, contada no seu livro, através da história de vocês, né? Porque a dela também é a sua, eu acho que é nisso que eu acredito um pouco, né? Desse momento que a gente tá saindo agora e olhando um pouco no horizonte, porque eu acho que tem muita verdade. Se a gente quer... Não estou aqui achando que eu vou resolver o mundo, é só uma palavra, mas eu acho que faz muito sentido quando a gente entrega uma verdade, que é o que eu senti do teu livro, que eu senti da tua história e principalmente senti dessa conversa aqui, que foi uma conversa muito
muito transformador, assim, eu acho que ele inspira muita gente nesse sentido, sem fórmula. Nós estamos conversando aqui, né? Mas eu acho que tem muita verdade, principalmente olhar sobre a vida. Então, queria muito te agradecer, Adriana. Eu acho que... Eu que te agradeço. Muito bom o papo. Isso que você falou e agora faz todo sentido para mim. É essa questão. Você sabe, mas isso não muda o mundo. O que muda o mundo, então? Né? Porque eu acho que pequenas ações, e você vai somando e multiplicando, a mudança nasce, surge. Então, assim, muita gente me pergunta se eu tenho esperança que as coisas vão se solucionar rapidamente para as pessoas com deficiência. A gente tem um abismo para ultrapassar, né? Em relação à mobilidade, a acesso a trabalho, a tudo, a inclusão educacional plena, não só nas escolas particulares, também tem muito a fazer, mas no ensino público. A gente tem um abismo para ultrapassar. Mas eu sou esperançosa, porque eu vejo isso que você também vê. Que, assim, essa nova geração chega disposta e aberta à reflexão. Perfeito. Isso que a gente está conversando aqui hoje, há algum tempo, as pessoas não tinham tempo para parar para... Ai, que bobagem. A pessoa com a deficiência é a exceção, é a minoria. Não há relevância de tanto se falar nisso. Isso mudou. Acho que as pessoas estão aptas a entender que um mundo inclusivo, um mundo em que a gente reflete, discute, debate, tem a tolerância para falar e ouvir, ainda que hoje, no nosso contexto, pareça um mundo distante, eu sou esperançosa, porque eu acho que vem uma geração que vai valorizar muito isso. E eu estou nessa corrente aí, eu quero aprender muito com essa geração. Legal. Ô, Adriana, agora sim, que é uma marca aqui do programa, o convidado da semana indica um livro. Bom, a gente passou aqui a conversa falando do teu livro, acho que está muito claro, muita gente vai comprar e vai ler, e eu recomendo, é uma história inspiradora, então está aqui como indicação também, mas eu quero que você indique também um livro que te marcou, um livro que para você faz sentido, e por que esse livro faz sentido, por que você gostaria de compartilhar com quem nos ouve, quem nos assiste, e depois escolha uma música que encerra essa nossa conversa na versão podcast. Estou curioso pelas suas duas escolhas. Então, vamos lá. Bom, eu amo Saramago. Eu não vou conseguir indicar um, só vou indicar dois. Eu vou falar o que eu estou lendo agora, mas eu vou indicar Saramago também. Eu amo Saramago. Tá. E tem um livro dele que nem todo mundo que gosta de Saramago conhece, que é A Viagem do Elefante. É um livro delicioso que eu li há alguns anos e eu adoro. E quando eu converso com amigos, com pessoas que também gostam de Saramago, que eu falo desse livro, as pessoas correm para ler, porque nem todo mundo conhece e já leu. Eu acho um livro maravilhoso do Saramago. Inclusive, eu cito Saramago no finalzinho do livro, mas deixa para os leitores descobrirem. Uma ousadia da minha parte. Agora, eu vou falar do livro que eu estou lendo, que é a biografia da Fernanda Montenegro. Na verdade, eu estou relendo, porque eu li há algum tempo, mas às vezes você, na correria das notícias, lê meio apressadamente, e depois eu sinto falta de... Eu quero escutar de novo a voz dela. Quero escutar de novo o que ela tem para dizer. Talvez porque ao fechar o ciclo com esse livro, Sou a Mãe Dela, eu abra um novo ciclo, né? O seu podcast chama 45 do primeiro tempo. Eu falo que eu estou nos 48 do primeiro tempo. Eu quero que venham mais 48. Quem sabe eu vou viver 96. E eu estou aberta para escutar as mulheres de uma geração adiante de mim, bem adiante, como ela, que eu acho que tem uma história de vida, uma visão de mundo, que eu acho que elas têm muito a ensinar. Então, eu estou lendo de novo a biografia dela e amando, e lendo com mais calma agora, então, aprendendo mais. Legal. E música, você falou? Isso, uma música que encerra aqui a nossa conversa. Então eu vou de Kelly Piscais. I hold you for the rest of my life, I love you for the rest of my life. Acho lindo, lindo Paul McCartney cantando, acho que diz muito sobre sobre a minha história com a Giovana, que eu estou aqui por ela, para toda a minha vida. Que legal, Adriana. Poxa, adorei o papo, como eu disse há pouco, valeu muito. Vou te chamar de jornalista e escritora, porque a partir de agora você também é uma escritora. Enfim, curta o teu livro. Eu acho que tem um longo caminho aí. Passei por uma experiência muito parecida com a sua um pouquinho antes. Sei da força que a gente entrega um pouco para o universo. Teu livro tem muito poder, é muito legal, e que se forem surgir outros,
tenho certeza que vão ter tanta verdade quanto esse que você escreveu. Queria muito te agradecer e compartilhar a sua história aqui com os ouvintes do 45 do Primeiro Tempo, tá bom? Obrigada demais, um beijo grande para você, adorei, viu? Adorei demais, um beijo para os leitores e leitoras, espero que vocês gostem do livro, sou a mãe dela, com muito orgulho. Tchau. Tchau. E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana. Um abraço e até lá.